Olá, o intuito desse nosso vídeo aqui é orientar você, que é médico do Corpo Clínico do Hospital São Francisco, como fazer o preenchimento adequado do atestado de óbito. Eu sei que sempre existem muitas dúvidas e hoje a gente tem uma convidada super mega especial, que é a doutora Bárbara Leite, que está aqui com a gente. A Bárbara é pediatra e hoje ela coordena a nossa comissão de revisão de óbitos, que é uma comissão obrigatória pelo Conselho Regional de Medicina. Então, Bárbara, obrigado por essa disposição de, nesses próximos minutos, trazer aqui essa informação de como preencher adequadamente um atestado de óbito, que é um documento tão importante. Então, a palavra está com você. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, doutor André, e sem mais demora, vamos a isso. Bom, essa legislação eu deixei anotado aqui, é a Resolução 114 de 2005 do CREMESP e a Resolução 2171 de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que é a legislação que torna obrigatória e regulamenta a comissão de óbito. Se os colegas depois quiserem se aprofundar, está aí. Eu deixei também na referência. E a resolução CFM 1779 de 2005, que regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da declaração de óbito. Esses são os nossos diplomas legais. Bom, mas resumindo, de uma forma muito prática, o que o médico deve fazer no preenchimento do atestado de óbito? Primeiro, ele precisa preencher os dados de identificação com base em documento da pessoa falecida. Registrar os dados na declaração de óbito, sempre com letra legível, sem abreviações ou rasuras. Registrar as causas de morte, obedecendo às regras internacionais. E verificar se todos os campos estão preenchidos. O que não podemos fazer? Assinar a declaração de óbito em branco. Assinar a declaração de óbito sem constatar pessoalmente a morte. Utilizar termos vagos para o registro das causas de morte. Evitar termos como, por exemplo, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência de múltiplos órgãos. E cobrar pela emissão da DO. Seu fornecimento é gratuito. Segundo a legislação, na verdade, o termo declaração e atestado, eles são sinônimos. São usados como ato de atestar ou declarar. Então, a declaração de óbito é o nome do formulário oficial no Brasil, em que se atesta a morte. A certidão de óbito é o documento jurídico emitido a partir da declaração de óbito, dado que é fornecido pelo cartório, após o registro do óbito. Ou seja, tudo aquilo que nós não podemos fazer num atestado médico comum, nós não devemos fazer também no atestado de óbito. Por exemplo, dar um atestado falso, dando um diagnóstico equivocado. É a mesma legislação, que cabe para um, cabe para outro. O atestado de óbito, nesses moldes, nessa forma como a gente conhece hoje, ele está implantado desde 1976. E ele é usado em todo o território nacional. E esse documento, ele municia o Sistema de Informações sobre Mortalidade, que é o SIM, que é preenchido lá na vigilância epidemiológica. Essas são as vias, nós todos conhecemos. E aqui eu quero falar uma frase do professor Dr. Rui Laurenti, que é o professor emérito da USP, e que diz assim: se temos falhas nas estatísticas de mortalidade e doenças no país, isso se deve ao preenchimento impreciso das declarações de óbito, que nem sempre contém informações fidedignas quanto à causa de morte. E aqui ele fala em relação à comissão de óbito, que ela, na verdade, ela foi implantada numa uma ideia inicial de melhorar a assistência prestada aos nossos pacientes, mas cada vez mais o foco dela tem sido na qualidade do preenchimento do atestado, que infelizmente ainda é muito falho. O professor Dr. Rui Laurenti, ele também cita algumas dificuldades que nós médicos temos no correto preenchimento da declaração de óbito. É um tema muito pouco abordado na graduação e na residência médica. Tem um desconhecimento, de maneira geral, das normas do seu preenchimento. Os códigos Garbas, de que depois nós vamos falar um pouco. Uma sequência incorreta de doenças na hora de fazer a declaração. Diagnósticos não comprovados.
deixar de mencionar cirurgias, tratamentos, procedimentos, deixar de mencionar a relação temporal. Nós normalmente não colocamos o tempo em que aquelas doenças, aqueles eventos ocorreram. Uso de siglas como FA, BAV, PCR, IRC. Letra ruim ou ilegível. E não entender a importância da declaração de óbito. E temor por processos judiciais. Então, por isso, ele indica que é um grande desafio e a educação continuada de médicos. Por isso, esse esforço do Dr. André Chiga como diretor técnico é muito louvável. Bom, agora eu vou destacar que, pela nossa experiência no serviço, cerca de 50% das declarações de óbitos que são fornecidas, elas têm alguma incorreção no seu preenchimento ou são incompletas de alguma forma. E eu vou destacar alguns erros frequentes. Aqui no bloco 4, que trata de óbitos fetais ou de menores de 1 ano, é muito comum esses itens ou estarem vazios ou estarem incorretos. Por exemplo, aqui que eu modelei o número da declaração de nascido vivo, eu não me lembro de ter visto um número sendo declarado. Lembrar que se eu não sei, por exemplo, a escolaridade da mãe, tem uma casela aqui escrito ignorado, então não justifica essa parte vir em branco, tá bom? Então, isso é uma falha frequente das nossas declarações. Esta parte, o bloco 4, não vir preenchido completamente. Outra falha na completude da declaração é no bloco 5. É o preenchimento do campo 37, que fala de óbito em mulher de idade fértil, que são as meninas, as mulheres de 10 a 49 anos. Toda vez que ocorrer um óbito de mulheres nessa faixa etária, eu preciso preencher esse campo 37, dizendo se essa morte ocorreu na gravidez, no parto, no aborto, no puerpério imediato ou tardio, ou se não ocorreu nesses períodos. Se eu não sei, eu coloco ignorado. O que eu não posso é deixar esse campo em branco. Outra falha muito comum é o preenchimento da sequência das causas de óbito. Ele tem uma ordem certa, tem regras para o preenchimento dos eventos que provocaram o óbito. A parte final, a parte D, ela corresponde à causa básica do óbito. E a parte primeira que a gente coloca é a causa terminal. Ela precisa seguir um evento, uma sequência lógica. Por exemplo, é uma doença que levou a um problema que causou uma outra consequência que levou a um evento que culminou com óbito. E aqui eu destaco o tempo aproximado entre a doença. Normalmente isso daqui nunca vem preenchido, e isso faz parte, é o médico que deve preencher. E aqui tem um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente ver. Sempre no final é a causa básica, depois uma causa interveniente, as causas intermediárias, que podem ser 1 ou 2, eu não preciso ter os 4 campos preenchidos, pode ser só 3, e no final, a primeira linha é a causa terminal. E o que é a causa básica? A causa básica da morte, ela é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram à morte, ou as circunstâncias, por exemplo, do acidente ou violência em caso de lesão externa, que provocaram a lesão fatal. E outra coisa importante também é aqui o preenchimento dessa parte 2. Porque aqui são eventos ou patologias que o paciente possa apresentar que contribuíram de alguma forma para a morte, mas que não tiveram uma relação direta com o evento que culminou com o óbito. Um exemplo aqui, para ficar mais claro, é esse daqui. Era um paciente que tinha hipertensão arterial há 35 anos. Há 2 anos ele desenvolveu uma cardiopatia hipertensiva. Há 2 meses já foi diagnosticado uma insuficiência cardíaca hipertensiva. E há 5 horas ele deu entrada com edema agudo de pulmão e veio a falecer por isso. E ele há 2 meses tinha um diagnóstico de neoplasia maligna de próstata. Esse, então, fica aqui como um exemplo. Veja que quando a gente olha para essa declaração de óbito, eu consigo, mesmo sem conhecer o paciente, contar a história dele. Então, a declaração ela precisa estar clara,
ter clareza para que, olhar para ela, a gente consiga conhecer esse paciente epidemiologicamente.